Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer a imprensa esportiva aí de todo o Brasil, vários comentaristas influentes debatendo aí a vitória do Palmeiras, a goleada sobre o Fortaleza com o show do Andrés Pereira. Andrés Pereira marcou 2 golaços na partida, brilhou com a camisa do Verdão e tem tudo para dar muitas alegrias à torcida alviverde. Nesse vídeo aí, trazendo o Massini, o Edu Dracena, o Benja, Nilson César e muitos outros comentaristas debatendo a vitória do Palmeiras. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago a classificação do Campeonato Brasileiro atualizada após os jogos deste sábado. Fala pessoal, tô aqui para falar desse jogo aí do Palmeiras e Fortaleza, um jogo de um time alternativo que o Abel colocou e, da minha opinião, de uma maneira correta, até porque quarta-feira é uma decisão para nós, então é bom colocar esses jogadores também para ter minutagem, isso é importante. E o primeiro tempo o Palmeiras teve dificuldades, principalmente para criar, né? Mas aí você me pergunta, pô, mas tinha 2 jogadores de criação, né? Que é o Veiga e o Maurício, mas só que a gente também não tinha jogadores para estar finalizando. Então não tínhamos jogadores ali para dar mais profundidade e criar oportunidades ali para estar finalizando. Já visto, a gente conseguiu fazer um gol de pênalti e logo em seguida também tomamos outro gol. Mas no segundo tempo o Palmeiras voltou de uma forma diferente. O Abel, mesmo mantendo o time, mas mudou os jogadores de posição, né? Trouxe o Sousa para o lado direito, colocou o Facundo Torres para o lado esquerdo. E o Sousa faz seu primeiro gol vestindo a camisa do Palmeiras. Isso é importante para ele também, para dar confiança. E também gol do Andreas, né? Os 2 primeiros gols com a camisa do Palmeiras, né, num jogo importante para o clube, importante para estar brigando ali pelas primeiras colocações no Campeonato Brasileiro. E agora o foco total realmente é na quarta-feira, Libertadores, jogando em casa diante do River Plate. Temos uma vantagem, mas não podemos sentar nessa vantagem. Então, parabéns Palmeiras, mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Por mais que o Fortaleza está vivendo um momento difícil no campeonato, mas sempre é difícil jogar contra esse time. Então, parabéns aí, parabéns para os jogadores que aproveitaram a oportunidade e também colocar uma pulguinha aí atrás da orelha aí do Abel para que ele possa, de repente, ter dúvidas para, de repente, escalar o time do Palmeiras. Então, parabéns e é isso aí, seguimos, avante palestra! Olha, o que joga de bola esse Andrés Pereira é brincadeira, viu? 2 tapas, 2, assim, golaços. E já tá parecendo que tá ficando barato esses 10 milhões de euros que o Palmeiras pagou para tirar do Fulham. Jogou muito bem hoje, não só pelos 2 gols, mas quando entrou também deu outro ritmo para a partida. Contra o River Plate já tinha jogado muito bem. Contra o Internacional, quando entrou, foi bem também. Uma partida em que o Abel adotou uma estratégia arriscada, um primeiro tempo meio morto, porque o Palmeiras não tinha referência, não tinha ninguém que fizesse o facão, o Palmeiras rodava a bola e não conseguia chegar alguém para dentro da área, então foi um risco, mas que no segundo tempo deu super certo. Dever cumprido, porque o Palmeiras faz os 3 pontos com uma boa vitória, ninguém se é machucado, todo mundo inteiro para jogar contra o River. Outros bons destaques, gostei do primeiro tempo do Facundo, não só pelo pênalti, mas porque chamava jogo toda hora, começou pela direita, depois foi jogar o segundo tempo pela esquerda. Jeff Té, boa partida do Jeff Té também, tá, assim, para ser reserva do Piquerez, tá bacana. Uma vitória do Palmeiras, que acho que talvez o único destaque negativo tenha sido ali o lance do Mikael na zaga, quando ele tropeçou, ficou no chão, até achei que ele não fosse voltar, voltou depois. Aparentemente não foi nada, foi só uma falha mesmo, mas o Palmeiras conseguiu e agora tem um domingo tranquilo para tentar secar os adversários, o Flamengo contra o Vasco e o Cruzeiro contra o Bragantino. 2 golaços de Andrés Pereira, o Palmeiras goleia o Fortaleza e tá vivíssimo na luta pelo título. E esse cara aqui, ó, saiu do banco e tá querendo voltar a vestir amarelo
só que com outro emblema, né? Bora falar desse Palmeiras e Fortaleza no Allianz, em que Veiga, capitão do Palmeiras, jogou com a camisa 188, que é o número, né, contra o suicídio, e o Palmeiras, né, cara, nesse mês tão importante, né, do Setembro Amarelo, jogando com a camisa amarela. E aí tivemos um pênalti pro Palmeiras, eu vi uma galera reclamando, mas honestamente eu achei bastante. Acho que o árbitro deveria ter marcado sem o auxílio do VAR, inclusive. Veiga bateu e comemorou, chutando a bandeirinha. Tá de volta, né, cara? Ele que tava um tempo na reserva do Palmeiras, fez 1-0. E o Everton, que também tá sendo muito criticado, fez 2 defesaças, mas não impediu o gol de Lucas Crispim, né, cara, que tá de volta ao Fortaleza 1-1. O próprio Everton, inclusive, salvou que seria a virada do Fortaleza, que, apesar da goleada, né, interessante falar isso, fez até um bom jogo no primeiro tempo, mas aí no segundo tempo desandou. O Palmeiras tem muitos jogadores de qualidade. Lindo lançamento do Mikael. Sosa marcou o seu primeiro gol. Acho que foi o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. E aí o Palmeiras começou a pressionar. Essa bola aqui, por exemplo, não entrou, né, cara? Eu também não sei. Mas aí o Andrés Pereira sai do banco, faz o primeiro de fora da área e o segundo também em outra patada. Placar final 4-1 Palmeiras. Daverson ainda, além de ter cumprimentado o Andrés, né? Que multiverso, né? Com a camisa do Fortaleza, tirando fotos com os jogadores, com torcedores, né, do Palmeiras. O Palmeiras está com 49 pontos, 1 ponto a menos em relação ao Flamengo, que joga amanhã. Fortaleza está em 19º. O segundo tempo garantiu ao Palmeiras 3 pontos na goleada de 4-1 contra um Fortaleza que ofereceu dificuldades no primeiro tempo de jogo. Palmeiras que iniciou com um time alternativo, fez 1-0 com Rafael Veiga em cobrança de pênalti, sofreu um empate do Fortaleza, mas o segundo tempo foi todo do Palmeiras, com boas atuações de Rafael Veiga, de Ramon Sosa. Andrés Pereira saiu do banco de reservas e marcou 2 gols, os seus 2 primeiros gols com a camisa do Palmeiras, e é um Palmeiras que já visa o jogo da volta da Libertadores, quartas de final, contra o River Plate aqui mesmo no Allianz Parque, e é um Fortaleza muito frágil, que tem um pouquinho mais de organização nas mãos do Palermo, mas que segue na luta contra o rebaixamento, penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Vitória importantíssima do Palmeiras no Allianz Parque. Aquilo que o Abel Ferreira pensou como estratégia para o jogo, deu certo. Poupou todos os titulares, que só entraram do meio para o final do segundo tempo, e conseguiu um resultado fundamental, porque o Palmeiras joga neste sábado e neste domingo joga o Flamengo, e a distância diminui novamente para 1 ponto. Bom, ninguém troca 10 jogadores e passa impune. Não é fácil. E o Palmeiras sentiu muito no primeiro tempo, teve muita dificuldade para jogar, né, com o Maurício e Veiga por dentro, o Sosa pela esquerda, Facundo pela direita e o Alan como camisa 8. O time estava com muita dificuldade, mesmo assim abriu o placar, um pênalti, o Veiga bateu e fez o gol, mas ofensivamente o Palmeiras pouco funcionou. Porque Maurício e Veiga não têm a característica de jogar na última linha, atacar a última linha, buscar o espaço, abrir espaço para receber a bola em velocidade, né? Então o Fortaleza acabou empatando numa bobeada geral da defesa, né? E foi o Palmeiras para o intervalo com 1-1. Segundo tempo muda muito, mesmo com os reservas em campo. O Palmeiras fez o 2-1, golaço do Sosa, lançamento do Mikael para o Veiga. O Veiga faz o movimento inteligente do corpo, ela passa, sobra para o Sosa e ele pega de primeira, faz um golaço, 2-1. Bom, o que mudou, né, nesses momentos de segundo tempo? Primeiro, o posicionamento do Sosa. Ele saiu da esquerda, veio para a direita, o Facundo saiu da direita, foi para a esquerda. E o Palmeiras começou a trabalhar um pouco mais a bola por dentro. Já havia criado algumas chances de cabeça, né, em cruzamentos na área, a defesa do Fortaleza com muita dificuldade de cortar o cruzamento. Bom, depois que entrou a cavalaria, né? Entrou Evangelista, entrou Andréas, entrou Felipe Anderson, né? O Flaco Roque, a dupla, eles estiveram em campo. O Andréas meteu 2 golaços da entrada da área e o Palmeiras fechou o placar. 4-1, vitória muito importante, e agora olhar para o River Plate quarta-feira. A estratégia pensada funcionou 100%. Beleza, turma do UOL? Valeu! Meus amigos, o Palmeiras atropelou, passou o carro em cima do Fortaleza, 4-1, destaque Andrés Pereira, entrou no segundo tempo, meteu 2 gols, né? E esse cara é um cara diferenciado mesmo, né? Agora o Palmeiras tem pela frente o River Plate. Eu acho que vai passar, ganhou lá 2-1,
e tem tudo para eliminar o River na próxima quarta-feira. E vai continuar brigando no Campeonato Brasileiro. Cabeça a cabeça. Lembre-se que o Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo, hein? Lembre-se disso, né? Então hoje está um pontinho atrás, mas tem um jogo a menos que o Flamengo. Amanhã ele torce pro Vasco contra o Flamengo, né? Essa é a verdade. Então vai ter lá a briga Palmeiras, Flamengo, eventualmente o Cruzeiro também, até as últimas rodadas do campeonato. Foi um atropelamento. É muita diferença. Segundo tempo entrou o time principal e a diferença é gritante de Palmeiras e Fortaleza. 4-1, Verdão. Parabéns. Fala, meu povo. Começando mais uns 60 segundos do Benja. Tadinho do Fortaleza. Deu dó hoje lá no Allianz Parque. Que atropelo, que passeio do Palmeiras. Palmeiras não tem culpa que esse ano o Fortaleza desandou, né? 3 treinadores em 9 meses. E agora que o Fortaleza tá ali, meu, lá embaixo, vai trazer o Palermo, uma aposta, né? Uma aposta de técnico. O Palmeiras não tem culpa, mas jogou muita bola. Esse Andrés Pereira, o que ele joga é uma barbaridade. Para mim, eu já tinha falado antes, foi a melhor contratação do Palmeiras nesses últimos tempos. Para mim, mais até que do próprio Vitor Roque, ele joga muito. E o Palmeiras é isso, gente. Não tem novidade no futebol brasileiro. É Palmeiras, é Flamengo, é Flamengo, é Palmeiras, é Palmeiras, é Flamengo, Flamengo, é Palmeiras. Não vai sair disso. E aí, porcada? Como eu disse, por mim nem teria esse jogo, né? Porque a cabeça já tá na quarta-feira, então nem teria essa partida aí. Mas, já que teve, né? Já que teve, sabadão, 9h30 da noite, um horário maravilhoso, né? Puta que pariu, né? Um gênio que marcou um jogo no sábado às 9h30 da noite. Beleza, né? Mas, já que teve o jogo, né? Cada um com seus problemas, né? Se o Fortaleza vai cair ou não, não é problema nosso. Se o time deles é ruim, não é problema nosso. A gente tem que fazer a nossa. Um primeiro tempo razoável para baixo, né? Agora um segundo tempo com o time bem ligado, né? O time voltou bem, voltou ligado, né? Golaço do Sousa. Sousa foi bem no segundo tempo, mudou a posição ali, o Sousa foi bem. E com as mudanças aí brincadeira, né? Aí os caras não viram mais a bola, né? Aí só a gente jogou. Segundo tempo só a gente jogou, essa é a verdade, né? Segundo tempo só a gente jogou. E o Andrés, hein? O Andrés parece que já tá aqui há muito tempo, o Andrés Pereira. Na verdade, eu até acho que ele tá, né? Na verdade, era um prenúncio. Então, na verdade, eu até acho que ele tá há muito tempo aqui, né? 2 golaços dele. E seguimos na cola, né? Seguimos na cola de quem tá na frente. E logo, logo a gente passa, mas vamos virar a chavinha, vamos embora para quarta-feira, que é o que importa. Quarta-feira, foco total, né? Foco total, não dá para brincar, porque o River é um time tinhoso, né? A gente sabe da última vez, então é um time tinhoso, então tem que entrar ligadão, tem que entrar sabendo o que quer, né? Temos uma vantagem sim, mas a gente tem que entrar sabendo que a gente tá enfrentando um time embaçado. Então, vamos embora para quarta-feira. A Mancha tá preparando uma puta festa, tá preparando puta de um corredor, né? Festa dentro de estádio, festa na porta do CT, no viaduto. Vamos embora. Os porcos é louco, quarta-feira tá chegando, é nóis, vamos embora. O melhor aproveitamento do Palmeiras na história dos pontos corridos se mantém e se amplia. Não por sorte, coincidência ou com filme repetido, tendo o treinador como protagonista. Apesar de o seu olhar ser sempre importante em todo esse processo. O Verdão vive um momento marcante no Campeonato Brasileiro porque enfim entendeu como fazer para se manter competitivo, onde se quer estar forte. Nos últimos anos, nos acostumamos a ver o treinador da equipe resolvendo problemas e encontrando soluções para que o Palmeiras vivesse os melhores anos da
sua história. Só que as últimas temporadas já vinham deixando claro que uma chave precisava ser virada para que a realidade continuasse sendo lá no topo. E a gestão finalmente entendeu isso. Contratações de peso, opções para que Abel pudesse trabalhar outras ideias, sem jovens surgidos na base como protagonistas, mas sim com contratações de peso que potencializam toda uma ideia de jogo que passa a ser mudada. O Palmeiras tem sido fatal e desde a eliminação na Copa do Brasil a equipe, além de não perder mais, ultrapassa a média de 2 gols por partida, com tempos marcantes, como o segundo dessa noite e o primeiro dos últimos jogos. O Verdão vai trucidando seus adversários com a potência que um elenco pode ter. 10 reservas nessa noite e mesmo assim o time ia encontrando soluções, até a entrada dos titulares que reafirmam toda essa teoria. O time B do Palmeiras hoje brigaria na parte de cima da tabela, talvez não por títulos, mas lá em cima, enquanto o time A se coloca como a potência que o torcedor tanto almejava. O momento mágico de Vitor Roque e Flaco Lopes se unem ao talento de Andréas, que já vivia uma boa fase na Premier League até aquele momento em que começou a negociar com o Palmeiras lá no início do ano. O campo prova que ele é diferente. Mas se já não bastasse isso, o Jeft, com uma boa atuação, e Sousa finalmente tirando o peso do primeiro gol, são a prova de que esse banco recheado era tudo que o clube precisava para brigar pelo que se quer brigar em 2025. A Copa do Brasil pode até ter se tornado um livramento para que o excesso de jogos não destrua qualquer planejamento nas principais competições que o Palmeiras quer, porque ainda tem Facundo Torres, Veiga, Martínez e o próprio Carlos Miguel, que chegou recentemente para uma posição que se mostrava insegura. Paulinho tá lesionado, mas foi outro grande negócio de uma equipe que começa a ter alternativas e mais alternativas em todas as funções. Não seria exagero dizer que esse é o melhor elenco que esse clube já teve. Afinal, o próprio Abel, que já fez história no Palmeiras, nunca teve tantas opções para trabalhar. Dessa forma, a história vai sendo escrita no Brasileirão com a melhor campanha que o clube já teve, com esse número de rodadas disputadas nos pontos corridos, e também com o pé na semifinal da Libertadores, onde a equipe tem 8 vitórias e apenas um empate, ainda invicta na competição, com uma média de quase 2,5 gols por jogo na suposta competição mais difícil do continente. O Palmeiras começa a reencontrar o seu caminho e, além disso, ganha corpo para disputar os títulos que pareciam distantes há pouquíssimo tempo atrás. Porém, aconteceu, senhoras e senhores. O camaleão Abel encontra outra saída novamente, dessa vez com opções e mais opções para chegar onde o torcedor tanto espera desse time, o topo do futebol brasileiro. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a goleada do Palmeiras 4-1 sobre o Fortaleza. Palmeiras na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, inclusive, deixa eu colocar aqui na classificação, tá aí os jogos de hoje: Vitória e Fluminense 1-0 Fluminense, Botafogo venceu o Atlético Mineiro 1-0, Ceará e Bahia 1-1, Palmeiras 4-1 no Fortaleza. Foram os jogos desse sábado, né? Aí no domingo, Mirassol e Juventude, Flamengo e Vasco, Inter e Grêmio, Sport e Corinthians, Santos e São Paulo, Cruzeiro e Bragantino. Classificação: em primeiro lugar o Flamengo, 50 pontos. Segundo o Palmeiras, 49. Agora as duas equipes com 22 jogos. Só que o Flamengo joga amanhã e vai para 23 jogos. Cruzeiro tem 47. O Botafogo 39. Mirassol 39. Bahia 37. São Paulo 35. Fluminense 31. Corinthians, né, Bragantino 31, Corinthians 29, Ceará 28, Inter 27, Atlético Mineiro 25, Grêmio 25, Vasco 23, Santos 22, Vitória 22, Juventude 21, Fortaleza 18, Sport com 11 pontos. Classificação do Campeonato Brasileiro. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos, até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.